Bom, pessoal, nessa parte da aula a gente vai falar de uma característica muito importante da membrana plasmática, que é a sua participação no transporte de substâncias, beleza? Então, assim, a célula, constantemente, ela vai estar trocando substâncias com o meio, tá ok? Essas substâncias, elas podem ser massa, soluto, tá? Eu posso estar trocando íons com o meio, por exemplo, posso estar trocando moléculas com o meio, tá ok? Ou pode ser uma troca de solvente, uma troca de água, por exemplo, tá? Então, essas são substâncias que podem ser trocadas entre a célula e o meio em que ela está, tá ok? Eu posso trocar massa e eu posso trocar solvente, tá? Pensando nesse conceito em que ocorre uma troca de substâncias entre as células e essas substâncias podem ser massa ou pode ser solvente, você deve se lembrar de um conceito da química que vocês provavelmente viram com o professor Lucas ou vão ver ainda, que é o conceito de concentração, tá ok? Então, uma célula, pessoal, ela é uma solução. Uma solução, o que seria uma solução? Quando eu tenho um ambiente que tem um solvente predominantemente, no nosso caso aqui, a célula e o organismo vivo, em geral, eles têm uma grande quantidade de água para que as reações químicas possam acontecer. E nessa grande quantidade de água, a gente vai ter lá os nossos solutos, as organelas, as moléculas, os íons, tá ok? Então, as células e o meio são soluções, tá ok? E pensando que pode ocorrer troca de substâncias entre essas soluções, é importante que eu relembre, então, um conceito da química, que é o conceito da concentração. Então, a concentração de uma solução, ela é definida pela massa dividida pelo seu volume, tá ok? Então, se eu quero mudar a concentração de uma solução, eu posso alterar, então, essa concentração se eu adicionar ou retirar massa daquela solução ou adicionar ou retirar volume, tá ok? Então é assim que eu consigo alterar a concentração de uma solução. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando acontecem as trocas da célula com o meio, vai ocorrer retirada ou entrada de substâncias. E isso vai alterar a concentração da solução, né, da minha célula ou da solução do ambiente externo, tá ok? Então tenham isso em mente, porque a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso e é importante que vocês lembrem desse conceito da química, da concentração, beleza? Então, pessoal, a célula faz trocas com o meio, já falamos sobre isso, e a gente pode dividir em dois grupos essas trocas que a célula faz com o meio. Então existem trocas que não há gasto de energia, essas trocas nós chamamos de transporte passivo, e existem trocas que a célula faz com o meio que exigem um gasto de energia para que esse transporte aconteça. E esse transporte é chamado de transporte ativo, que a gente vai ver na próxima parte da aula, tá ok? Nessa parte a gente vai falar sobre o transporte passivo, beleza? Então, mais uma vez, a célula pode fazer trocas de substâncias de massa, né, de soluto, ou pode fazer troca de solvente. Então, no transporte passivo, o transporte de solutos é chamado de difusão e o transporte de solvente é chamado de osmose, tá ok? Então, vamos falar primeiro sobre o transporte de solutos, a difusão, tá? Então, só para a gente exemplificar de uma maneira mais visual, experimental, vamos imaginar a seguinte condição. Então, eu tenho aqui duas soluções com concentrações diferentes. Vocês podem ver que elas têm o mesmo volume de solvente, no entanto, essa solução aqui, ela tem uma maior concentração de soluto, tá ok? Quando uma solução tem mais soluto do que a outra solução, nós falamos que essa solução é hipertônica, tá ok? Então essa referência de hipertônica significa o quê? O hiper é mais e o tônico está se referindo a solutos. Então isso indica que essa solução tem mais solutos do que essa solução que é hipotônica. Tá? O hipo se refere a uma menor quantidade de solutos. Então nós temos uma solução que tem menos soluto, ela é hipotônica, e uma solução que tem mais solutos e ela é hipertônica. Essas soluções, elas estão separadas por uma membrana permeável. O que significa isso? Essa membrana ela é permeável à passagem de soluto e também à passagem de solvente. Então a água vai ser trocada aqui de forma
igual por esses meios, tá? Então a água vai passar aqui facilmente por esse meio. Então a mesma quantidade que vai entrar de água no meio é a quantidade que vai sair desse meio, então eles vão ficar em equilíbrio, tá? No entanto, ela também é passível, então, a passagem de solutos. Então, esses solutos eles vão passar de um meio para o outro até atingir o equilíbrio, tá ok? Então, pessoal, no transporte passivo, que é um transporte sem gasto de energia, a gente tem aí como principal característica é que esse transporte tende ao equilíbrio entre as soluções. Por quê? Porque ele é um transporte natural. Como ele não tem gasto de energia, o que ocorre nesse tipo de transporte é natural. E sendo natural, pessoal, tudo que é natural tende ao equilíbrio, tá? Então, nesse tipo de transporte, as trocas vão acontecer de modo que as soluções atinjam um equilíbrio nas concentrações, que as suas concentrações fiquem iguais, tá ok? Então, nessa situação em que a gente tem uma membrana permeável a solutos e nós temos soluções diferentes, o que vai acontecer? Esses solutos, então, da região hipertônica vão passar para a região hipotônica até que eles atinjam uma mesma concentração, que é o que acontece aqui. Então, nesse quadro ao lado, a gente pode perceber que eles continuam, então, tendo o mesmo volume, no entanto, a concentração de solutos passou a ser igual entre os dois meios. Então, nessa situação, nós temos uma condição de isotonicidade. Então, os meios são isotônicos, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de volume e a mesma quantidade de massa. Tá ok? Mesma quantidade de volume e a mesma quantidade de massa. As concentrações dos dois meios são iguais, beleza? Ou seja, o que aconteceu aqui? Um transporte passivo. Eu tinha duas soluções com concentrações diferentes, existia uma membrana entre elas que permitia a passagem de soluto. Esse soluto passou da região mais concentrada para menos concentrada até alcançar o equilíbrio, tá ok? Então, vamos definir então as características do transporte passivo. Ele precisa de diferentes concentrações, que é o que a gente viu aqui, existia um meio hipotônico e existia um meio hipertônico, separado por uma membrana permeável. A passagem de soluto vai ser da região mais concentrada para menos concentrada, foi o que a gente viu aqui. Então, os solutos da solução mais concentrada passa para a solução menos concentrada até atingir o equilíbrio. Não há alteração de volume, tá ok? A gente viu que o volume aqui não se alterou, porque a passagem de substâncias foi apenas a passagem de soluto, não houve passagem de líquidos. Os líquidos eles trocaram, mas eles foram equilibrados. A mesma quantidade que entrava era a que saía, então não havia diferença de volume. Tá ok? E também não tem gasto de energia. Por quê? Porque ele é um processo natural e que tende ao equilíbrio, tá ok? Então a gente costuma dizer que o transporte passivo é um transporte que respeita o gradiente de concentração, ou seja, ele vai transportar o soluto da região mais concentrada para menos concentrada. Então, numa situação biológica, a gente tem a nossa membrana plasmática aqui. Essa região é a região externa e essa é a região interna da célula. Nós podemos perceber que na região externa existe uma grande quantidade de soluto. Pode ser, por exemplo, íons de sódio, tá? Um exemplo. Então pode ter vários íons de sódio aqui fora da célula e uma pequena quantidade dentro da célula. Naturalmente, o meio ali vai tentar atingir o equilíbrio. Tá? Essa interação da célula com o meio vai levar ao equilíbrio da concentração entre esses dois meios. Então, naturalmente, esse sódio aqui, no caso, né, que a gente falou que poderia ser sódio, vai passar da região mais concentrada para menos concentrada até que se atinja o equilíbrio, tá ok? Até que a mesma quantidade de soluto que tinha lá fora passa a ser a quantidade que vai ter aqui dentro, tá ok? Então, quando isso acontecer, esse transporte entra em equilíbrio, beleza? Então, é assim que funciona o transporte passivo de solutos, tá? A difusão. Por outro lado, nós temos um outro tipo de transporte passivo, ou seja, também não tem gasto de energia e também vai ocorrer naturalmente de modo em que os dois meios atinjam o equilíbrio, tá ok? Que é a osmose, tá? A osmose vai estar se referindo ao transporte de solvente, beleza? Então, lembrando, a célula faz trocas com o meio, pode ser de soluto ou pode ser de solvente. O transporte passivo de solutos é a difusão e o transporte passivo de solvente é a osmose, tá? Então, novamente, aqui a gente tem uma
uma condição experimental, apenas para ficar mais claro, né, mais visual para vocês como é esse transporte passivo de solvente, tá ok? Então aqui eu tenho diferentes soluções separados por uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável é uma membrana que não permite a passagem de solutos, tá? Então não atravessa solutos nessa membrana, apenas solvente. Beleza? Então é uma condição em que a gente vai ter apenas trocas de líquidos, apenas troca de solvente. Beleza? Então aqui eu tenho diferentes concentrações, vocês podem perceber que nessa condição 1 eu tenho menos soluto do que a região 2. Dessa forma, esse meio aqui é o hipotônico e esse meio aqui é o hipertônico. Beleza? O que vai acontecer aqui que é diferente da condição que nós vimos na difusão? Aqui tem passagem de soluto, aqui não haverá passagem de soluto, então não vai acontecer a migração dos solutos para essa região 1. Por quê? Porque essa membrana é semipermeável, apenas vai passar água. Então a água dessa região aqui vai passar para cá para aumentar o volume dessa região e a concentração ficar igual. Lembrando mais uma vez que para mudar a concentração de uma solução, eu posso alterar tanto a quantidade de massa quanto o volume. Na osmose, a gente está tratando especificamente das trocas de volume para alterar a concentração dos meios. Então, nessa condição, a água vai passar para a região 2, aumentando o volume dessa região e fazendo com que a concentração dessas regiões sejam iguais, beleza? Então aqui eu tenho uma concentração igual entre as duas soluções devido à passagem de solvente, a passagem de água, beleza? Esse é um tipo de situação que acontece normalmente nos meios biológicos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é um exemplo que acontece em laboratórios, por exemplo. Quando a gente pega uma célula, pode ser, por exemplo, uma célula vermelha do sangue, uma hemácia, e a gente coloca essa célula em diferentes meios. Essa célula vai se comportar de forma diferente nesses meios, dependendo da interação que ela tem com a concentração daquele meio, beleza? Então, como é que funciona isso? Então, aqui eu tenho as células mergulhadas em uma solução que tem a mesma concentração do que a concentração no interior da célula. Essa condição é uma condição que a gente chama, então, de isotonicidade. Então, os meios são isotônicos. O que acontece? A concentração do meio é igual à concentração da minha célula. Então, as trocas aqui vão acontecer de forma igual. A quantidade de água que sai da minha célula é a quantidade de água que vai entrar na minha célula por osmose, tá? Então, não vai acontecer alteração de volume, não vai ocorrer alteração das concentrações, beleza? No entanto, se a célula estiver no meio hipotônico, o que significa isso? A concentração do meio, tá? A concentração do meio aqui é menor do que a concentração da célula. Então o que vai acontecer? A minha célula ela é hipertônica em relação ao meio, ela tem mais soluto do que o meio, seria essa condição 2 aqui. Então a minha célula tem mais soluto do que o meio, porque ela é hipertônica. O que vai acontecer? Vai entrar água na minha célula. Entrando água na célula, a célula vai crescer e muitas vezes vai estourar. Tá ok? Então, essa é uma situação em que a célula vai aumentar o seu volume, podendo levar até a lise, né? A quebra dessa célula, tá ok? Então, essa é uma situação que ocorre quando a célula é colocada em um meio hipotônico. Quando a célula é colocada em um meio hipertônico, vai acontecer o processo contrário. Então, agora a célula tem menos soluto do que o meio. O que vai acontecer? Ela vai perder água para esse meio, para que eles alcancem um equilíbrio nas suas concentrações. Perdendo água para o meio, essa célula murcha, tá ok? Isso é muito importante de vocês terem em mente, tá? Essas três condições. Então a célula, numa condição de meios isotônicos, ela não vai alterar o volume. Quando ela estiver no meio hipotônico, ela é então hipertônica em relação ao meio. Vai entrar solvente nessa célula, vai alterar o seu volume, vai aumentar o volume dessa célula, podendo inclusive levar à ruptura da membrana plasmática e essa célula morrer, essa célula quebrar, tá ok? E numa situação hipertônica, em que a minha célula é então hipotônica em relação ao meio, ela vai perder água para o meio para que eles alcancem um equilíbrio nas concentrações e a célula vai murchar, tá ok? Então, novamente, as características da osmose é bem semelhante às características do transporte passivo por difusão.
ela precisa de diferentes concentrações entre as soluções. No entanto, pensando na água, ela vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, concordam? Ela está passando do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá ok? A água vai passar dessa maneira, tá ok? Nesse transporte ocorre diferença de volume, variação de volume. Nesse daqui não ocorria. Na osmose ocorre variação de volume, por quê? Porque eu tenho passagem de solvente. E mais uma vez, por ser um transporte passivo, que tende ao equilíbrio, não tem gasto de energia. Beleza, pessoal? Eu sei que é muita informação, que se você estiver vendo isso pela primeira vez, vai ser muito difícil de você entender, mas volta o vídeo, vai vendo pausadamente, tente entender essas situações aqui, que eu tenho certeza que vai ficar muito claro para vocês. Beleza? Na próxima parte da aula, a gente vai falar sobre o transporte ativo.